Caríssimos, em uma renovação de oportunidade dentro desta reunião magnífica, em que espíritos se reencontram com os seus propósitos divinos de vida cada vez maior em consciência, descortinando talvez algumas sequelas de dúvidas, de desconforto, talvez de não saber como cumprir tais propósitos e saber quais os propósitos. Acompanhei vários grupos, principalmente alguns que fazem Evangelho no Lar, e uma das perguntas, dos questionamentos, achei muito interessante, que estava guiado justamente dentro deste questionamento. Como saber que estou seguindo no meu propósito? Como saber que estou dentro do meu propósito? Como saber o meu propósito? Qual o meu propósito? Eu achei muito interessante a discussão em alguns lares, em algumas casas, de forma sincrônica, que assim aconteceu. E assim eu já deixo uma observação que aconselho para quem puder preservar o Evangelho no lar, serve muito para fazer a harmonização do ambiente, levar os seus componentes da casa, da residência, para um momento de oração, de reflexão, e não precisa ser tão extenso. Pode ser feito de uma maneira muito simplificada, 10 minutos, diante de uma leitura provocativa, diante de uma discussão coletiva, energização da água, e logo você encerra o Evangelho no lar. Mas aquele momento é um ponto de luz que acende e, consequentemente, vai irradiando e auxiliando a tantos espíritos que estão ali próximos. Você pode convocar também a proteção dos nobres pretos velhos, deixando um copo com água reservado para ser a energização dos pretos velhos, e depois você pode descartar imediatamente. Aquele copo será uma reserva energética para todos os fluidos deletérios serem colocados naquele copo. Consequentemente, depois do Evangelho, você descarta. Então, caríssimos, dentro desta proposta, estava falando sobre como saber o propósito, como compreender que está dentro, já está percorrendo as escadarias do propósito. Existem alguns sinais que convido a vocês a fazer uma reflexão, sinais de que isto está acontecendo efetivamente com você. Um dos primeiros sinais de que você está no propósito, que você já está se empenhando para se encaixar de forma harmonizada com o seu propósito, harmonicamente, é você sentir uma leveza em tudo aquilo em que você empreende. Se houver um peso no coração, se houver algum movimento de que você está em um comportamento, agindo como uma fala distorcida, somente para agradar as outras pessoas, você ainda está em um ambiente ou em uma estrutura comportamental, quer seja no seu trabalho, diante da sua família, diante consigo, pois os deveres do autoconhecimento se inicia com cada um dentro da reflexão, da reforma íntima. Então, estar no propósito significa empreender com leveza tudo aquilo que você faz. Então, de repente, aquele local de trabalho que você tinha como algo amargo, algo muito desafiador, você consegue a ressignificação de todas aquelas dinâmicas que são empreendidas, enxergando todos aqueles seres similares a você, que também estão em aprendizados, enxergando o melhor nos olhos de cada um, independentemente das estruturas comportamentais, enxergando o ser divino de cada pessoa, percebendo que muitas falas, muitos comportamentos correspondem a carências de atenção, carências afetivas e, consequentemente, vêm por meio de falas revoltosas, às vezes também agressivas. Mas você que está no seu propósito, guiado pela sua guiança espiritual, você consegue empreender a leveza, percebendo que não é nada contigo, não é nada pessoal com você, mas sim uma insatisfação própria da própria pessoa.
Então, a partir do momento que você consegue enxergar que muitas vezes os comportamentos dos outros são desestruturas de ordenanças de cada uma dessas pessoas e não tem nada a ver com um ordenamento para consigo, você consegue trilhar a sua jornada espiritual muito mais leve, muito mais tranquila. Um outro sinal muito importante você observar é o calibre da sua fala e do seu comportamento. A sua fala precisa estar muito associada com o seu comportamento. Em nada adianta haver falas muito robustas, direcionamentos muito oportunos e quando vai para a parte prática da vida encarnatória, dentro dessa experiência, existe uma discrepância daquilo que se fala, daquilo que se aconselha e, consequentemente, daquilo que se aplica efetivamente na prática da sua vida. Então, caríssimos, jamais esqueçam que todos vocês estão em estruturas humanoides, diante de provocações hormonais, de tantas estruturas que vêm da ancestralidade por meio da pulverização do condicionamento comportamental dos seus familiares, repetições de traços comportamentais dos seus familiares. Dentro das estruturas de ordenança da reforma íntima, um dos primeiros deveres é honrar todas as estruturas paternas e honrar todas as estruturas maternas que habitam em você materialmente. Espiritualmente, elevamos para os sistemas kármicos a fim de serem transformados em dharmas, ou seja, o que era um fardo efetivo do exercício de estar encarnado se torna o propósito, o dharma, ou seja, o propósito de vida aqui dentro desta vibração. Então percebam que enquanto humanos vocês podem estar pulverizados por oscilações de humor, acessos a sentimentos que muitas vezes vocês podem até querer rejeitar. Lembrando sempre que a autovigilância, o estado de prece é muito oportuno para evitar que as conexões com espíritos de baixo calibre se aproveitem daquele instante, daquele momento de desequilíbrio, de ausência de si por você. Então observem que em um momento de fúria, de raiva, de irritabilidade, o que é efetivamente, busquem de imediato qual o aprendizado, o que é que está faltando efetivamente ali para você, que você está irritadiço, você está irritadiço com a outra pessoa. Mas o que você pode pegar como um aprendizado daquela situação, ou seja, transforme aquela situação em um calendário, em um catálogo, em um catálogo de aprendizado. Diferentemente, se você irá empreender a seara das reclamações, que somente aumentará o senso de irritabilidade e, consequentemente, as associações aos espíritos de baixos calibres, aqueles espíritos que ainda estão no vácuo consciencial, parasitas espirituais, buscando o alimento do ectoplasma do outro, ou seja, do seu ectoplasma, para poder se apoiar cada vez mais ainda nessa faixa terrena, pois são parasitas espirituais. E você se comporta, se for o caso, como um hospedeiro. Então, caríssimos, romper essa estrutura de alimentação entre parasitas e hospedeiro é muito importante. E isso só pode ocorrer se você estiver dentro do seu propósito, por mais desafiador dia a dia que seja, você enveredar pelo estado de prece. Não existe um convite à santidade, pois o planeta Terra não comporta mais esta estrutura, pois o seu chakra humeral, esse chakra que está aqui na região da sua nuca, esse chakra humeral, ele é um grande portal de recepção de campos energéticos negativos, como se fosse um grande filtro, assim similar, deixe-me ver uma estrutura que vocês possuem de maneira orgânica no seu corpo, parecido com as amígdalas. As amígdalas, quando acontece algum processo inflamatório no seu corpo físico, consequentemente as amígdalas elas começam a trabalhar para neutralizar todo aquele processo inflamatório.
Assim, de forma similar, guardadas as suas devidas proporções, justamente o chakra humeral, este chakra que está, esse centro energético que está guarnecido aqui na sua nuca, que serve como esse grande filtro. Muitas vezes você amanhece ou durante o dia está com uma dor na nuca, imediatamente já evolui para uma dor de cabeça. Perceba que muitas vezes não é algo físico, mas sim o físico apenas apontando um indício energético, espiritual. Então, caríssimos, dentro desse propósito, dentro dessa prerrogativa que falei, observem se a leveza estar ainda maior dentro dessa ressonância dos seus sentimentos, de pulverizar não mais a rejeição, rejeitar os sentimentos ou querer ocultar momentos de fúria que porventura você tenha se associado por invigilância a espíritos de baixos calibres, principalmente colocando, plantando falsas memórias e ideias corrompidas em sua mente. Sabe aquela voz que de vez em quando vem dentro da sua mente dizendo o que você deve fazer? Isso é um indício em que está acontecendo um processo manipulatório, porque você, de forma natural, você não dá ordem para você mesmo. Mas se existe uma voz interior ordenando o que você deve fazer ou sugerindo o que você deve fazer ou falar, principalmente em meio a um conflito, a uma discussão, por exemplo, familiar, em que como se houvesse uma voz dentro da sua mente dizendo: fale isso, reaja dessa forma, faça desta outro jeito. Caríssimos, estes são indícios que existe algum campo manipulatório e, consequentemente, se existe uma excitação para que aquela situação seja ainda maior, como se fosse uma lenha colocada ainda mais em sua fogueira, boa vibração não se trata. Bons conselhos não são aqueles. Então, de onde estão vindo esses conselhos? De processos de baixo calibre energético. Consequentemente, alguma porta mental foi deixada aberta. Alguma vigilância mental foi colocada. Consequentemente, os processos espirituais vão acontecendo. Trilhei também por alguns movimentos de grupos que trabalham com desobsessão, não é? E dentro desses processos de desobsessão, observamos diversos casos de subjugação, ou seja, já é um agravamento da obsessão. É quando já existe uma grande simbiose entre o hospedeiro e o parasita. Então, existe uma grande simbiose e que dentro daquela simbiose você já não sabe mais a separação de quem é o obsessor e quem é a pessoa, o médium, o ser encarnado que está sendo subjugado. É um processo que precisa ser tratado de uma maneira muito delicada e, ao mesmo tempo, de uma maneira muito responsável, pois, em muitos processos de retiradas da subjugação, se não muito bem conduzido, pode ocasionar, inclusive, o desencarne daquele médium que estava sendo usurpado, o seu campo energético pelo parasita, servindo-se como hospedeiro. Então, caríssimos, dentro dessas estruturas, muitas vezes, algumas pessoas acamadas em processos muito profundos de melancolia, alguns processos de depressão, inclusive de retaliações com o próprio corpo, adentrando em vícios, quer seja do álcool, de diversas outras formas do tabagismo e outras substâncias que corrompem a estrutura da consciência, o estado de vigilância natural. Isto faz com que as portas fiquem totalmente abertas para os processos obsessivos. E então, à medida do tempo em que cada vez mais a frequência, a repetição daqueles comportamentos vai ocorrendo, uma simbiose cada vez maior entre o hospedeiro e o parasita vai acontecendo.
e ali vai se estabelecendo os laços da subjugação. Então, o subjugado muitas vezes já não tem mais consciência daquilo que está acontecendo consigo. Precisa da lucidez de um familiar, de alguém que esteja de maneira externa, para poder conduzi-lo aos tratamentos de acordo com a sua crença particular religiosa. Todas as crenças, elas possuem o poder manifestado diante da fé para neutralizar os processos obsessivos e, consequentemente, os processos mais avançados chamados de subjugação. Isso daí é muito importante, esse esclarecimento, porque quanto mais você está em seu propósito de vida, seu propósito divino, é assim a provocação que fiz desde o início aqui a vocês, diante dos grupos que assim passamos, quanto mais você estabelece que você está no seu propósito, menos campos associativos com esses baixos calibres e, consequentemente, reverberações obsessivas ocorrem na sua vida. Não por você estar em um patamar privilegiado, mas por você estar aplicando de uma maneira mais contínua a autovigilância. Mesmo que você seja assediado espiritualmente por algumas tentativas de implante de falsas memórias, mesmo assim você de imediato já percebe aquela tentativa de sedução, aquela tentativa de implante manipulatório e já toma as devidas providências, como o restabelecimento da sua consciência e um banho de ervas, as orações, a edificação ainda maior da sua fé, aprendendo com aquilo que estava acontecendo e, por isso, de uma forma ou de outra, uma porta, uma janela da sua mente ficou aberta. Dentro também das pessoas que estão nos seus propósitos de vida, no seu propósito divino, cada vez mais um médium, o ser encarnado, o ser em experiência encarnatória, vai desapegando das dependências, das delegações para com a espiritualidade, ou seja, esperando sempre que a espiritualidade o conduza e faça todo um processo de milagre, todo um processo mágico na vida. O ser que está no propósito entende que a espiritualidade anda ao lado e não para ser um aparato de servos que ficam à disposição para, assim, o bel prazer daquele médium, daquele ser encarnado. Se assim se comportar como servos, como seres que estão à disposição para fazer tudo sem qualquer filtro, estes não são guias espirituais, são espíritos de baixos calibres, são ladrões energéticos, ladrões de ectoplasma, consequentemente são seres desviantes de almas. E isto precisa ser prestado muito atenção, pois o ato de fazer a oração, de entrar num processo de vigília, de reverberar a edificação da sua fé, de confiar naquilo que você pede, que você solta para todo o cosmos, para a frequência do universo, quando você faz um pedido, é elevado em partículas de consciência para o cosmos. Mas se você não confia naquilo que está sendo falado, solicitado, aquela providência divina já fica enfraquecida. É como se a sua oração já nascesse defeituosa, já nascesse muito fraca. Então, caríssimos, é importante confiar naquilo que está sendo pedido, naquilo que está sendo planejado na ordenança divina. E aqui já falei para vocês, muito importante, ao fazer o seu pedido, ao subir na tribuna espiritual, elevando as suas aspirações, os seus desejos, as suas necessidades encarnatórias e do seu espírito, você pactuar que você está em resignação para que o melhor se manifeste e que os sinais sejam mostrados para que você possa construir lado a lado a espiritualidade, tudo aquilo que se faça necessário, pois a espiritualidade sempre está em ordem orientadora, sempre estar à disposição para organizar, mostrar o caminho e respeitar sempre o livre arbítrio de cada um.
O livre-arbítrio também faz parte de um dos sinais que o ser está dentro do seu propósito de vida, do seu propósito divino. Responsabilizar-se por todos os atos, palavras e comportamentos também faz parte dentro da estrutura de edificação do propósito. O ser que está no seu propósito sabe perfeitamente que todas as atitudes estão alicerçadas em consequências que serão suportadas diante das dinâmicas empreendidas pelas ausências de vigilâncias. Consequentemente, o estado de prece vai sendo convidado cada vez mais para ser uma realidade na vida encarnatória. E o livre-arbítrio vai sendo também respeitado dentro desta liberdade ponderada, pois o livre-arbítrio não é uma liberdade absoluta, pois existem tratados, tratativas energéticas, espirituais, pactos firmados para uma ordenança de equilíbrio. Existe a lei do equilíbrio e a lei também da ressonância do macrocosmo e do microcosmo. Então, caríssimo, enveredar pela liberdade trazida pelas escolhas, aclamada como livre-arbítrio dentro da vida em resignação encarnatória, precisa ser muito bem compreendida que esta liberdade está, sim, pulverizada em suas escolhas, e você tem a oportunidade de escolher em se associar à luz ou se associar às sombras, jamais rejeitando as sombras, pois fazem parte de todo um contexto integrativo e de aprendizado da vida encarnatória. E este livre-arbítrio vai sendo cultivado como se fosse uma pequena semente, quando se há consciência desse livre-arbítrio, pois muitos seres encarnados muitas vezes vivem em um sistema de robotização da vida. Acordam, fazem as diligências naturais da vida, dormem, se reproduzem, e não têm a consciência efetivamente daquilo que faz sentido diante do livre-arbítrio e diante da escolha dos seus propósitos a serem cumpridos. Nenhum espírito encarna no planeta Terra, este planeta escola, sem ter os seus propósitos definidos anteriormente. Todos os seres encarnados, os mais de 7 bilhões de encarnados dentro deste planeta, possuem antecipadamente definido os seus propósitos a serem cumpridos dentro desta escola. Alguns permanecem durante todo o encarne em uma sonolência. Outros começam a despertar e, consequentemente, a perceber esta dinâmica que estou dizendo desde o início da minha fala. E outros, consequentemente, sabendo deste propósito, criam forças para edificar cada vez mais, rogando para que o máximo e o máximo, quanto mais ajuda o outro, mais estar ajudando a si. São seres que já perceberam que não existe cura somente tratada de forma individual, mas as curas elas precisam ser coletivas, integrativas, afinal todos estão conectados. Dentro de uma grade energética, dentro de uma grande teia energética colocada no planeta Terra, diante da similaridade energética dos espíritos aqui colocados. O que diferem vocês uns dos outros aqui são as vestimentas corpóreas. Os espíritos oriundos de diversas dimensões, de diversas orbes, aqui chegam no planeta Terra, consequentemente são revestidos de uma roupa similar a todos os habitantes aqui dentro deste planeta, essa estrutura corpórea, e consequentemente têm a oportunidade do despertar e do campo da proatividade em prosseguir a jornada. Caríssimos, não existe nenhum campo de espírito que encarne aqui no planeta Terra que não haja nenhum propósito. Aquele ser que está somente preenchendo o tempo para até chegar o momento do desencarne. Não existe essa estrutura. Dos mais abastados financeiramente para os menos abastados financeiramente, todos estão colocados diante do livre-arbítrio, diante da
vestimenta das escolhas, da grande roda das escolhas e, consequentemente, do cumprimento dos seus propósitos. Ter mais ou pouco dinheiro são propósitos e aprendizados dentro dos calibres proporcionais a cada um. Pois, lembrando sempre que o dinheiro é uma energia neutra. Vocês, seres encarnados, é quem colocam a dinâmica desta energia. O dinheiro, este campo material de troca que vocês estabeleceram convencionário desde as mais antigas sociedades, percebam que segue o fluxo daquilo em que você coloca em intenção naquele ser, naquele espectro material, naquele objeto, naquele papel, naquela moeda, naquela estrutura que vocês entendem como articuladores financeiros, dinheiro. Se você vai fazer um pagamento para uma outra pessoa, coloque a sua intenção, o máximo de amorosidade que aquele valor, aquele dinheiro possibilite transformações na vida daquela pessoa. Se você entrega um valor, um dinheiro para uma outra pessoa em pagamento, em retribuição, em doação, nas diversas formas que possa ser, com mau gosto, mau grado, sem querer efetivamente empreender ou achando que seja inoportuno aquele pagamento, aquela doação, com o coração ainda embrutecido, trancado, a boa intenção não está estabelecida naquele valor, naquele dinheiro. Consequentemente, o campo energético vai cada vez mais ficar dificultoso para você que não colocou a intenção, não destravou. É como se você tivesse entregado um valor com um cadeado fechado. Quando você entrega esta dinâmica da energia neutra com um cadeado aberto, você percebe que a vida fica muito mais fluida e abundante para você, pois você deseja a felicidade do outro e a multiplicação para que aquilo transforme muito mais. Não sei se vocês já perceberam que existem valores que vocês porventura recebem que são transformadores da sua vida. São outros valores que são recebidos, são valores muito árduos, muito pesados, que de repente você não conseguiu nem multiplicar nada, talvez por conta da origem, de como foi procedido aquele valor, aquela entrega daquele valor. É como se o campo do dinheiro chegasse muito pesado, muito árduo nas mãos de quem dá e de quem recebe. Então, caríssimos, dentro dessa dinâmica que aqui estou falando, da pulverização do propósito, percebam o quanto de desdobramentos possui toda esta grade energética. Muitos desdobramentos. Poderíamos passar aqui muitas horas falando ainda mais de diversos desafios associados a saber que se está no propósito divino e de vida ou não. Importantíssimo, caríssimos, vocês prosseguirem em mentalização, integrando em consciência, pois não adianta apenas ouvir, compreender, concordar. É importante a internalização, que você traga para dentro do seu corpo, consequentemente integre na sua alma tudo aquilo que você acredita que seja verdadeiro, que faz sentido para você. Aquele ser que eleva a sua vida a um patamar de fluidez, consegue compreender que na realidade toda a dinâmica da vida está posta dentro de um processo magnífico da abundância. Deus é abundante, Deus é próspero, toda a energia cósmica é abundante. Muitas vezes você está reclamando de ausência de oportunidade do trabalho, por exemplo, quando na realidade o campo energético da prosperidade está passando na sua frente. Mas como você está olhando tão somente para suas reclamações, você não consegue observar os grandes convites que todo o cosmos
está fazendo para você, para elevar a sua cabeça e, consequentemente, empreender as diligências necessárias, utilizando-se de criatividade, de ponderação e sabedoria para traçar todas as metas a serem cumpridas diante daquele propósito em que você se coloca, daquilo que você acredita, daquilo que você confia. Aquele ser que está consciente dentro dessa dinâmica, que já inicia um projeto, um propósito edificante, aquilo que está sendo cada vez mais construído, tendo certeza da positividade, tendo certeza do quanto será benéfico, o quanto será acolhido tantas e tantas pessoas a serem despertadas, a serem empreendidas cada vez mais para os seus melhores, pois assim todos estarão sendo tratados, todos estarão sendo pulverizados. Caríssimos, isto é magnífico, isto é uma grande simbiose, é como se todos se transformassem em uma única luminosidade de almas. Então, caríssimos, se porventura a vida te colocou em diversos patamares que você teve que olhar para as conquistas, para os posicionamentos societários, naturais, mas que neste momento você está ouvindo estas palavras provocativas, reflexivas, perceba como está a sua alma, sinta a sua alma. Qual foi a última vez que você esteve com a sua alma? Qual foi a última vez que você esteve com você, acolhendo as dores da sua alma, os recados da sua alma, os pedidos da sua alma, do seu espírito? Caríssimos, lembrem-se, vocês são espíritos transitoriamente dentro de uma estrutura encarnatória. Isto é muito transitório, caríssimos. Acreditem efetivamente, dentro desta dinâmica que estou falando, de você estar com o seu espírito, de você se perceber cada vez mais em mergulhos internos, oportunizando que o seu propósito brote para que você possa enxergar. E aí eu respondo à pergunta: como saber qual o meu propósito? Como saber qual o meu propósito? Sem um mergulho interno, sem a reforma íntima, sem a investigação particular, você não consegue silenciar a mente, consequentemente você não ouve os recados que brotam do seu espírito. É como se você passasse por todos os sinais que a espiritualidade vai dando, guiando você para enxergar o propósito, mas você está com os olhos completamente cobertos ou com o sistema auricular completamente obstruído. Então, caríssimos, observem que a dinâmica da vida encarnatória, ela é fluida, ela é leve. Quanto mais pedregulho vocês carregam nos bolsos, mais amarga vai ficando a vida, mais desafiadora vai ficando a vida. Mas a partir do momento em que vocês enxergam que a vida é uma dinâmica fluida, a vida encarnatória é uma dinâmica fluida, leve, pois a leveza é a forma de como você começa a enxergar todos os desafios que estão amparados no seu dia a dia. Se você enxerga tudo como se fosse um grande peso, um grande fardo, você vai colocando muitas pedras pesadas no seu bolso. Consequentemente, o seu corpo físico vai dando indícios também, principalmente nas suas articulações, na sua coluna, no seu sistema muscular, vai dando indícios que você está carregando fardos, está carregando muito peso, que muitas vezes não são pesos físicos, são pesos energéticos, espirituais e, consequentemente, são campos de abertura para provocações obsessivas. Então, caríssimos, deixo aqui este pequeno recado, esta pequena reflexão, para que vocês possam levar todas essas palavras ao seu coração, filtrando, ponderando aquilo que faz sentido para esse ciclo da sua vida, o que faz sentido para o seu momento atual, observando o que efetivamente é essencial na sua vida. O que é essencial? O que faz sentido dentro dessa dinâmica
dentro desse sopro que é a vida. O que faz sentido realmente? As boas relações, os atos, palavras e comportamentos alinhados com o propósito do bem, buscando cada vez mais enxergar o bem no outro, mesmo que o convite seja o contrário. Então, todas essas dinâmicas são exercitáveis e tenho certeza que cada um de vocês vai conseguindo dia após dia, pois se trata de um grande exercício. Então, bom exercício a todos. Assim seja.